Estamos de volta, programa Brasil Cristão de hoje, segunda-feira, começando a semana e também o mês, né, de maio, falando de Nossa Senhora, a devoção à Virgem Maria. Né? De onde vem essa devoção? Por que devemos venerar Nossa Senhora? Quais os efeitos dessa devoção na nossa vida cristã? Não é? Como é esse relacionamento? Quem é Nossa Senhora no meio da Santíssima Trindade? Ela está ali? Não. Nós falamos agora há pouco com o Padre Francisco e ele falava, nós terminamos o bloco falando da consagração, ele falando que essa consagração à Nossa Senhora não é uma consagração somente de práticas externas, embora que aqui no Tratado da Devoção da Verdadeira Virgem, a Devoção à Virgem Maria, São Luís, ele fala das práticas externas que são feitas, porque nós somos humanos, né, Fernando? Sem dúvida. Então, nós precisamos também dessas... Exato, a gente precisa... mas assim, a importância de que aquilo que a gente faz externamente seja uma ressonância do nosso interior. Entendeu? É isso que ele vai dizer aqui. Senão é aquilo que Jesus falou para os fariseus, sepulcros caiados, né? Branquinhos por fora e podres por dentro. Porque de repente a consagração da Nossa Senhora vem uma moda. Exato. Porque jovem também gosta dessa coisa de tá todo mundo indo, eu vou também, né? Exato. Mas quando nós falamos de uma devoção, né, tão cara para nós, que é a devoção à Virgem Maria, precisamos saber pontuar mesmo, como o padre falou. Não é algo que se vive externamente, com uma correntinha no braço ou usando uma saia no pé. Isso não diz do coração. Claro que diz se você vive isso dentro, interiormente, né, Fernando? Exato. Mas se é uma ressonância, né? Se vem como fruto de uma experiência interior que transformou a sua vida, aí de fato nós estamos falando de sinais que apontam para algo que aconteceu. Porque o sinal é isso, o sinal, por essência, ele não para em si mesmo, né? Vamos imaginar, sei lá, eu estou indo daqui até o Rio de Janeiro. De repente eu estou chegando ali perto de Aparecida do Norte e vejo aquela placona, Rio de Janeiro. Aí quando eu olho a placa, eu falo, opa, que bom, cheguei. Encosto o carro e paro. Mas não, você não chegou, Cadê as praias? Você não chegou. Você viu um sinal. Exatamente. Entendeu? Então o sinal... ele aponta para algo. Eu estou usando aquela corrente que é um sinal de que a minha alma pertence a Jesus por meio da Virgem Maria. É um sinal. Agora, quando isso não se vê... Se você chegar um pouquinho mais perto, né? Igual você descer e falar, não é Rio de Janeiro, não, é só Aparecida aqui ainda. Exato. Então, se você faz a coisa só na exterioridade ali da coisa, no externo, quando alguém se aproxima... ver de fato o que tem ali dentro. Essa pessoa não vai gostar muito, não vai comprar essa ideia, né, Fernando? Agora, acho que a gente podia falar dessa consagração partindo desse ponto. O que é uma consagração? Não é? Por que se consagrar à Virgem Maria? Exato. Eu acho que parte daquele princípio, Drica, do batismo, entende? Quando nós fomos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente passou por um processo de morte e de vida nova, regeneração. E a partir desse momento, a pessoa batizada é consagrada para Deus, no sentido de ser separada para Ele, né? Quando, sei lá, você vê na missa aqueles objetos que o padre usa, o cálice, por exemplo. Aquele cálice que o padre usa na Santa Missa, ele não pode ser usado senão para conter o sangue de Cristo. Sim. Né? O vinho que vai ser transubstanciado no sangue de Cristo. Você não pode usar aquele cálice para um jantar com qualquer pessoa, em qualquer mesa, com qualquer líquido. Você não pode tomar Coca-Cola naquele. Por quê? Porque ele foi separado para aquilo. Você, quando foi batizado, você foi separado para ser de Deus, inteiramente do Senhor seu Deus. Né? E o princípio de consagração emana do nosso batismo, Drica. Começa aqui. Infelizmente, nós pecamos, infelizmente somos falhos, infelizmente o mundo, a carne,
o demônio, que são os nossos três grandes inimigos, nos rondam e tentam roubar de nós, tentam profanar aquilo que foi separado para Deus. E Deus nos dá meios, caminhos para a gente viver a consagração plenamente. Esse meio aí que está na mão da Drica é algo que Deus deu para me ajudar e ajudar você a viver o batismo, a viver inteiramente para a Santíssima Trindade. Exatamente. A exemplo de Maria, com Maria, por Maria. Você falou uma coisa muito importante, a viver inteiramente para a Santíssima Trindade. Ué, mas vocês não estão se consagrando a Nossa Senhora? Mas ela é só um meio, uma escada, um caminho, não é? E aqui diz isso. Pense você numa parede. É mais fácil você subir no telhado pela escada ou pela parede? Uma parede lisa. Muita gente vai cair e vai machucar. Muita gente não vai conseguir. Pode ser que alguns até consigam. Mas pela escada, que foi programada para aquilo ali, né? Tem lá onde você colocar o pé, é seguro, você segura, é fácil, você consegue entender o que você tem que fazer rapidamente. Sim. Né? Te leva. Né? Aqui diz assim, ó, a presente devoção, que é essa consagração, nessa forma de devoção, é um caminho fiel, curto, perfeito e garantido para chegar à união com nosso Senhor, em que consiste a perfeição do cristão, porque de fato nós somos chamados a essa união perfeita com Cristo, e essa devoção é exatamente isso que ela faz. Drica, me vem aqui alguns exemplos, algumas ideias para ajudar você que está em casa a entender como é que se dá essa consagração a Jesus por Maria. Vou dar vários exemplos. Quando um padre, ou melhor, um jovem deseja ser franciscano, ele deseja entrar para a congregação fundada por São Francisco de Assis. Ele vai se consagrar a Deus por meio de um carisma específico, Exatamente. Por meio de uma ordem, entendeu? Esta ordem vai ajudá-lo a viver a sua consagração a Deus. Eu não sou um religioso de votos, eu sou um leigo casado. E o meu casamento é o meu modo de, por meio do meu casamento com a Vanessa, eu pertencer a Cristo. Ela é caminho para mim. Né? Nós todos, em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos meios, caminhos que Deus nos dá para que a gente possa ir a Ele. E assim como a Vanessa para mim, né, no meu casamento, é um meio de eu poder viver a minha vida para Cristo, o meu matrimônio, nós temos no tratado um meio que é a Santíssima Virgem, que nos conduz a Cristo Jesus. Exatamente. É uma consagração plena e total. E aí, assim, você sabendo quem é Nossa Senhora, né, Fernanda? Sim. A pessoa dela, porque Deus, o que acontece? Você imagina que Deus poderia ter feito Jesus assim, certo? Claro. Ele é Deus. Ele foi lá, pegou o homem, ele criou o homem como? Que ele criou o homem lá, né? Foi lá, pegou o homem, soprou sobre ele a vida, tudo aconteceu, que haja luz, que haja árvores, que haja aquilo. Ele podia ter falado que meu filho desça à terra agora, pronto, Jesus veio, mas não. Deus não quis que fosse assim. Deus, Criador, se submeteu à Virgem Maria. Por que quis se submeter à Virgem Maria? E Jesus, ele se submeteu ao seio de Virgem Maria, ali ao ventre de Maria, né, para ser gerado cada célula, o seu sangue, todo o seu corpo, tudo aquilo que ele é, como pessoa humana, na sua natureza humana. Então, se Deus se submete à Virgem Maria, quem somos nós? Não é? Quando eu entendi isso na minha vida, eu falei, meu Deus, quem sou eu para não me submeter a essa mulher, né, cheia, plena de graça? Então, aqui no tratado, ele fala dessa, e você pode ter escutado isso, da escravidão, né, que você se torna um escravo de Nossa Senhora. Então, o que é um escravo? Não tem nada, né, Fernando? Ele serve ao seu senhor, não é? E ele não come na hora que ele quer, ele não faz o que ele quer, ele não usa o que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor manda.
E Nossa Senhora aqui é exatamente isso que ela faz, ela conduz a nossa alma. Nós dispomos da nossa alma, Nossa Senhora, para que ela, na nossa alma, forme, né, Cristo e nos leve ao céu. É isso, né, que é a consagração à Virgem Maria. Tem as práticas, né, para você fazer, praticar, as práticas externas, para você praticar. E você, se você quiser adquirir esse livro aqui, para você acompanhar tudo isso, você pode entrar no nosso Shopping Católico, porque tem. É um tesouro, né, Fernando? Exato. shoppingcatólico.com.br ou 1938719620, você vai acompanhar. Ele ensina tudo. Ele é tão didático, esse livro, que ele vai falando. Precisam de 12 semanas para você fazer essa consagração. Você se prepara, cada semana tem um exercício para você fazer. E no final você vai pedir, tem as orações que você precisa fazer também, a um sacerdote para fazer essa consagração sua à Virgem Maria. De repente, Fernando, podíamos falar um pouquinho? Mas eu já sou devoto. Eu rezo o texto todo dia. Qual que é a diferença disso e de fazer essa consagração, né? Exato. Primeiro que o método que Deus deu a São Luís, ele é, de fato, ele guia você por uma série de exercícios de ascese mesmo, de purificação, de entrega, que é muito interessante. Então, primeiro, eu diria que existe um método catequético Sim. dentro do tratado que ajuda você a dispor a sua alma para a consagração, vai ajudando você a tomar consciência. Segundo, eu diria que a consagração, ela ajuda você a se entregar totalmente à Virgem Maria e, de um modo consciente, porque você se prepara para isso, você entrega a ela todos os teus atos, tudo aquilo que você faz, passa a gerar mérito de salvação. Exatamente. Você entrega isso e a Virgem Maria dispõe isso, né? E distribui isso como administradora. Porque o que acontece? A Virgem Maria, quando você é consagrado a Maria e cultiva essa devoção, e aí você que está em casa nos acompanhando, eu vou dizer para você, é ou não é duro, né? Muitos momentos que nós vivemos nessa vida. É difícil, gente. Às vezes a gente tem vontade de desistir, não é? Você está passando aí, está pelejando aí na vida, né? E o demônio, inimigo de Deus, ele fica ali, ó, para tirar a nossa fé, ele fica rondando, né? Ele ronda a gente como um leão, querendo pegar a sua presa. Acontece que, quando você se consagra à Virgem Maria, Nossa Senhora é quem vai combater, porque ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Então, é uma proteção que você tem, é uma garantia, é uma apólice, né? Quando você fala, mãe, agora eu não aguento, nisso aqui eu preciso, Nossa Senhora está ali para te defender, e ela o faz, Fernando. Uhum. Então, é como se ela fala, eu cuido. Você tem filhos, né? Quantos filhos você tem? 5. E se alguém mexer com o filho teu? Eu sou muito boazinha, mas mexe com o meu filho. Você pode mexer com o meu marido se você quiser, você pode xingar o meu marido, você pode até, né, mexer comigo, falar mal de mim, me xingar, fazer o que você quiser. Mas mexe com o meu filho. Você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Como é que é quando mexem com os nossos filhos? A mesma coisa é Nossa Senhora, né? nessa consagração. Ela vai te proteger de forma que ela vai tomar as suas causas, não é? Então, é bom você conhecer essa devoção, né? E assim, mas eu não vou conseguir fazer. A gente não consegue mesmo, que a gente é fraco, mas a própria consagração, ela nos eleva a uma graça própria, específica, daqueles que estão sob os cuidados de Maria, viu, Fernando? Exato. E aí a gente consegue viver essa consagração. Maravilha. Já vamos conversar com nós temos uma... Deu certo, diretor? A nossa está quase... Nós temos a nossa querida... nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Jordano. Reverendo Jordano. Reverendo Jordano. Quem é o Reverendo Jordano, Fernando? Conta para nós. Jordano é um grande amigo meu, em primeiro lugar, né? Uma pessoa que eu admiro muito, um homem muito estudioso e tudo isso, e hoje ele vem falar conosco, ele é anglicano.
E eu quis muito pedir a ele que viesse conversar conosco, porque existe uma série de desentendimentos por um grupo grande de cristãos a respeito de quem é a Virgem Maria, do seu papel e o desenvolvimento da doutrina a respeito da Virgem Maria na história da igreja. Então, nós queremos falar com ele a respeito disso, ele vai nos ajudar a bem entender e vamos aproveitar, né, Edrica, a presença dele para fazermos perguntas sobre essas objeções que existem, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Se você está nos acompanhando, né, e tem dúvidas a respeito da devoção à Virgem Maria, então você pode enviar para nós seu WhatsApp. Você já enviou o WhatsApp nesse número novo que nós temos aqui no Brasil Cristão, 19997169915. 19997169915. Esse é o nosso WhatsApp, ó, envie sua mensagem para nós, né, falando da sua devoção, do seu amor à Nossa Senhora. E também se você tem alguma dúvida, né, alguma objeção, coisas que você escuta, coisas que às vezes você nem acredita muito nessa devoção e quer saber mais, quer conhecer, né, Fernando? Exato. Né? E é bom você conhecer. Nós estamos vivendo o mês de maio e nós quisemos fazer esse programa Brasil Cristão a respeito de Nossa Senhora, justamente para que você entenda a importância dessa devoção, né? Principalmente nos tempos que estamos vivendo. E agora sim, ele está aí, Reverendo Jordano. Boa tarde, Reverendo. Seja bem-vindo. A paz de Cristo, boa tarde ao povo de Deus. Tudo bem com vocês, gente? Alegria falar contigo, meu amigo. Bom estarmos juntos aqui para falar de um tema tão importante para a vida da igreja, né? Como esse tema que fala a respeito da Virgem Maria. Eu queria primeiro, mais uma vez, apresentar, né, o Reverendo Jordano para todo mundo que está nos acompanhando. Ele é da Igreja Anglicana e é importante para nós podermos ouvir o irmão que, infelizmente, existem muitas objeções. Ele vai nos ajudar a entender um pouco da origem dessas objeções e respondê-las, né? É sumamente importante. Mas a primeira pergunta que eu coloco para a gente começar essa conversa é o papel da Virgem Maria na história da salvação. O que as Escrituras dizem e o que a Igreja, ao longo dos séculos, diz a respeito da Virgem Maria, Reverendo Jordano? Fernando, eu me sinto muito honrado de falar de Maria, porque ao longo da história da igreja, esse foi um tema muito importante. Existem afirmações que nós vemos desde as Escrituras e desde os primeiros pais da igreja serem feitas sobre a importância e sobre a figura de Maria. Existe um título que foi dado pelos primeiros pais da igreja de que Maria é a nova Eva, e isso se conecta de maneira muito especial em Jesus. Você, por exemplo, Santo Efrém, São João Damasceno, falando de Maria como aquela nova Eva que paga o débito da primeira Eva, assim como Cristo foi aquele que pagou o débito do primeiro Adão, ou seja, o primeiro Adão foi aquele que trouxe o pecado para a humanidade e Cristo é aquele que traz a salvação. Da mesma maneira, Maria tem esse papel juntamente ali com Cristo. Eu diria que nós, anglicanos, por exemplo, nós não temos uma mariologia tão desenvolvida quanto há no catolicismo, mas nós temos uma cristologia, nós falamos da pessoa de Cristo entendendo Maria ali, junto de Jesus. E nós vemos que desde o princípio da igreja, os cristãos sempre viram Maria muito próxima da pessoa de Jesus e não tiveram dificuldade de afirmar que o sim de Maria ao plano de Deus foi essencial para a nossa salvação. Por isso, um dos pais da igreja que falam de Maria como nova Eva, que foi Santo Irineu, fala dela como aquela que se tornou, através do seu sim, causa de salvação para a humanidade. Muitas pessoas contribuíram nessa história da salvação. Jesus é o centro da história da salvação, Exato. Mas muitas pessoas contribuíram para a história da salvação. Alguns contribuíram positivamente, alguns contribuíram negativamente. A gente vê que Judas contribuiu negativamente para a história da salvação, mas Maria foi aquela que contribuiu de maneira mais positiva para a história da salvação. Ela disse o sim, da mesma maneira que Eva lá no jardim disse o não, Maria. Eu acredito que isso aí é o centro daquilo que Maria na história da salvação.
Excelente. Eu coloco aqui agora sobre um dos principais títulos da Virgem Maria como mãe de Deus, né? Também, logo no início, foi um dos primeiros dogmas assim, declarados, né? Que Maria é mãe de Deus. Como que é o entendimento do senhor a esse respeito, reverendo? Isso, o título de Mãe de Deus é um título que a gente já vê em alguns pais da igreja, como por exemplo em Orígenes, mas que foi, digamos assim, chancelado oficialmente no Concílio de Calcedônia, que foi o concílio que afirmou a unidade pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade hipostática, que Cristo, ele é o Verbo divino, ele é Deus, mas ele também se tornou, ele assumiu a natureza humana. Nessa unidade da humanidade, nós temos sem confusão, sem divisão, sem separação. E por isso, Maria, mãe da pessoa humana, mãe da pessoa de Cristo, ela foi, através da humanidade, também mãe de Cristo por completo. Nós não temos uma separação da divindade, não existe um Cristo divino. Que foi pessoa divina, assumiu a humanidade. Então, nós entendemos que Maria, ela tem aí uma importância fundamental. Ela é a conexão de Cristo com a humanidade, né? Foi através dela, não só com a humanidade em geral, mas também com o plano de Deus para a história de Israel. Nós sabemos que o plano de Deus para a salvação veio através do povo de Israel, veio através da linhagem de Davi, através da linhagem de Abraão, e a conexão de Cristo com essa linhagem de Davi, com a linhagem de Abraão, é através da pessoa de Maria, não é através de outra pessoa. Maria é a conexão entre a divina e a humanidade que ele... Então, esse título teve uma importância na história da igreja, e de nós não separarmos. Quando nós lemos a história de uns, e embora isso tenha demorado séculos para ser oficializado pela igreja como um título, ainda assim nós vemos que a raiz desse princípio já está lá na Bíblia Sagrada. Nós vemos que quando Maria visita sua prima Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, a ação de que aquele que estava no ventre de Maria era o seu Senhor, e por isso ela reconhece Maria dizendo, essa é a mãe do meu Senhor. Então ela viu que o Deus dela, o Deus de Israel, estava ali no ventre de Maria, não havia separação entre a divindade e a humanidade, e por isso foi que ela reconheceu Maria de maneira tão efusiva. Então o princípio, embora isso tenha sido reconhecido no Concílio de Calcedônia e afirmado pela igreja ao longo dos séculos, a própria Bíblia, e eu acredito que Lucas tinha por Maria, porque sobre esse de Jesus e processo. Reverendo, nós continuamos com o Senhor, nós vamos só fazer um intervalinho rapidinho para a gente reconectar ali o sinal e melhorar a qualidade do nosso sinal, mas nesse intervalo, você que está em casa nos acompanhando, pode enviar para nós a sua pergunta, a sua dúvida através do nosso WhatsApp, e também a sua mensagem, 19997169915, ou ligar no 19 38719620, intervalo, e já já a gente volta.